Espalhados pelos 4 cantos do planeta, até nos recantos mais escondidos, existem lugares tão peculiares que parecem saídos de um filme de ficção. Comunidades inteiras vivem nesses locais, enfrentando desafios extremos ou simplesmente adotando estilos de vida nada convencionais. Essas moradias únicas mostram até onde vai a capacidade humana de se adaptar. Aqui estão os 15 destinos mais incomuns e fascinantes onde a vida encontrou um jeito de florescer. Número 15. Comores. No sudeste da África encontra-se o arquipélago das Comores, um país insular situado na extremidade norte do Canal de Moçambique, no Oceano Índico. Moroni, a maior cidade, serve como capital e centro pulsante da nação. Desde que declarou independência da França em 1975, as Comores têm navegado em sua posição única como o único membro da Liga Árabe no Hemisfério Sul. Como parte da União Africana, o país exibe uma paisagem cultural diversificada, com 3 idiomas oficiais: chicomoro, francês e árabe. Apesar de ser o 4º menor país africano em área, com aproximadamente 1.861 km², as Comores enfrentam desafios decorrentes de sua alta densidade populacional. Nas zonas agrícolas mais densamente povoadas, os números podem chegar a 1.000 pessoas por km², representando ameaças ambientais, especialmente considerando a economia predominantemente rural e agrícola do país. Com uma população estimada em cerca de 875 mil habitantes, a densidade populacional média é significativa, com 309 habitantes por km². O rápido crescimento populacional, particularmente entre os jovens, cria uma complexidade demográfica, com quase metade da população com menos de 15 anos. A urbanização está em ascensão, com centros importantes como Moroni, Mitsami-Uli e Mutsamudu moldando a paisagem do país. Interessantemente, uma considerável diáspora comoriana, estimada entre 200 mil e 350 mil pessoas, estabeleceu-se na França, destacando o alcance global desta pequena, porém distinta nação. Número 14. Ilhas Pitcairn. As Ilhas Pitcairn, um grupo remoto de ilhas vulcânicas no sul do Oceano Pacífico, constituem o único território britânico ultramarino nessa região. Compostas por 4 ilhas, Pitcairn, Henderson, Ducie e Oeno, essas massas de terra dispersas cobrem cerca de 47 km² no total. Apesar de Henderson representar 86% da área terrestre, apenas a ilha Pitcairn é habitada. Os vizinhos mais próximos são Mangareva, na Polinésia Francesa, localizada a 688 km a oeste, e a Ilha de Páscoa, situada a aproximadamente 2.000 km a leste. Os habitantes de Pitcairn, um grupo étnico birracial, traçam sua ancestralidade principalmente a 9 amotinados do navio Bounty e algumas consortes taitianas, evidenciado nos sobrenomes de muitos moradores. A infame rebelião do Bounty e suas consequências capturaram a atenção em diversos livros e filmes. Em abril de 2021, o território contava com apenas 35 residentes permanentes, marcando um declínio populacional significativo desde 1940. Reconhecendo a importância da sustentabilidade a longo prazo, a comunidade da ilha reconhece que a repopulação é seu principal objetivo estratégico de desenvolvimento. Para enfrentar esse desafio demográfico, o governo está ativamente trabalhando para atrair migrantes para a ilha. O impacto do declínio populacional é evidente, com apenas 2 nascimentos em Pitcairn, nas 2 décadas anteriores a 2012. No entanto, algumas mães pitcairnesas buscaram maiores cuidados de saúde viajando para a Nova Zelândia durante a gravidez e o parto. Em um marco histórico em 2005, Shirley e Simon Young tornaram-se o primeiro casal de forasteiros casados a obter cidadania em Pitcairn. Até abril de 2021, a população residente permanece em 35, embora seja incomum que todos os residentes estejam na ilha simultaneamente, devido a várias razões, como visitas familiares, necessidades médicas ou participação em conferências internacionais. Número 13. Bahrein. O Bahrein, oficialmente o Reino do Bahrein, é uma nação insular na Ásia Ocidental, graciosamente posicionada no Golfo Pérsico. Composto por um pequeno arquipélago de 50 ilhas naturais e 33 ilhas artificiais adicionais, o centro geográfico do Bahrein é a Ilha do Bahrein.
representando aproximadamente 83% da massa terrestre do país. O reino está situado entre o Catar e a costa nordeste da Arábia Saudita, ligado por uma ponte chamada King Fahd Causeway. Em 14 de maio de 2023, a população do Bahrein era de 1.500.000 habitantes, com 72 mil sendo cidadãos bahreinitas, conforme os dados mais recentes das Nações Unidas. Cobrindo uma área de apenas 750 km², o Bahrein é o terceiro menor país da Ásia, atrás apenas das Maldivas e de Singapura. Manama serve como capital e maior cidade. Ao longo dos anos, o Bahrein experimentou um notável crescimento populacional, atingindo 1.200.000 habitantes em 2010, com uma composição demográfica diversificada. Embora a maioria se identifique como do Oriente Médio, uma comunidade sul-asiática substancial, particularmente de Kerala, na Índia, encontrou um lar no país. Com uma densidade populacional de 1.646 pessoas por quilômetro quadrado em 2010, o Bahrein é o quarto estado soberano mais densamente povoado globalmente. A concentração é notavelmente maior no norte, formando uma área quase metropolitana, enquanto o governo do sul permanece menos densamente povoado. O Bahrein depende fortemente de importações de alimentos para sustentar sua crescente população, com dependências significativas de importações de carne da Austrália e de 75% de suas necessidades totais de consumo de frutas de mercados internacionais. Esses esforços contínuos visam: número 12. Nauru. Nauru, oficialmente a República de Nauru, é um país insular singular e microestado localizado em Micronésia, no centro do Oceano Pacífico, sendo parte da região da Oceania. Sua vizinha mais próxima é a ilha de Banaba, pertencente a Kiribati, situada a cerca de 300 quilômetros a leste. Nauru também se encontra a 1.300 quilômetros a nordeste das Ilhas Salomão, a leste-nordeste da Papua Nova Guiné, e ao sul dos Estados Federados da Micronésia. Com apenas 20 km², Nauru é o terceiro menor país do mundo em área, ficando atrás apenas da Cidade do Vaticano e de Mônaco. Mesmo com seu tamanho diminuto, o país abriga cerca de 10.800 pessoas, o que o torna também o terceiro menos populoso, atrás apenas da Cidade do Vaticano e de Tuvalu. Habitat de povos da Micronésia desde cerca do ano 1000 a.C., Nauru passou por uma história colonial turbulenta. Foi anexada pelo Império Alemão no final do século XIX e mais tarde tornou-se um mandato da Liga das Nações, administrado por Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi ocupada por forças japonesas e finalmente conquistou sua independência em 1968. Segundo o Censo Nacional de outubro de 2021, Nauru tinha 11.680 habitantes, com uma densidade de 1.430 pessoas por milha quadrada, o equivalente a cerca de 550 por quilômetro quadrado. A expectativa de vida gira em torno de 63,9 anos. Após um crescimento demográfico constante até 2006, houve mudanças significativas devido à repatriação de milhares de trabalhadores vindos de Tuvalu e Kiribati. Desde 1992, o país mantém uma taxa de crescimento natural positiva, com a taxa de natalidade superando a de mortalidade. A faixa etária predominante está entre os 15 e 59 anos, representando 57% da população. A idade mediana é de 21,6 anos, e a proporção de gênero é de 101 homens para cada 100 mulheres. Essa combinação de território minúsculo com uma população relativamente densa define o perfil demográfico único de Nauru. Número 11. Vila Supai. Supai, também conhecida como Havasupai, é uma comunidade designada para fins censitários situada dentro do Grand Canyon, no condado de Coconino, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. De acordo com o censo de 2010, a vila abrigava 208 residentes. É um dos lugares mais isolados dos Estados Unidos continentais e só pode ser acessada por helicóptero, a pé ou de mula. A aldeia fica a cerca de 12 quilômetros da estrada mais próxima e é reconhecida pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos como a comunidade mais remota do país. O transporte de correspondência em Supai é singular. É o único lugar onde o correio é entregue exclusivamente por mulas. Desde 1989,
Produtos perecíveis são armazenados em refrigeradores na cidade de Peach Springs, Arizona, antes de serem carregados nas mulas para a jornada até Supai. A comunidade enfrentou um evento dramático em 1910, quando uma enchente causou danos significativos. Nas décadas seguintes, moradores e defensores como Martin Goodfriend lutaram para mudar a percepção da vila, que muitas vezes era vista como uma terra mística, quase lendária. A jornalista Dara, do Arizona Republic, publicou artigos destacando os esforços de Goodfriend em defesa do povo Havasupai. Em agosto de 2008, uma enchente no riacho Havasu, causada pela falha da represa Redlands após chuvas intensas, obrigou a evacuação da população local para Peach Springs. Outras inundações em 2010 e 2018 causaram danos extensos a trilhas, pontes e áreas de camping. Em julho de 2018, uma enchente repentina exigiu a evacuação de 200 visitantes por helicóptero. Durante a pandemia da Covid-19, o turismo foi suspenso entre março de 2020 e fevereiro de 2023, numa tentativa de proteger a comunidade local. A única forma de chegar até Supai é por meio de uma caminhada de 13 quilômetros, descendo mais de 600 metros a partir de Hualapai Hilltop, pelo deslumbrante Canyon Hualapai. Uma jornada desafiadora que revela toda a beleza da região. Número 10. Thomastown. Thomastown é uma localidade peculiar situada a cerca de 30 quilômetros do centro de Xangai, no distrito de Songjiang, na China. Este subúrbio curioso é uma tentativa ousada de replicar uma típica cidade britânica de mercado, repleta de ruas de paralelepípedos, casas em estilo vitoriano, lojinhas de esquina e até aquelas famosas cabines telefônicas vermelhas. Concebido em 2001 como parte da iniciativa Uma Cidade, 9 Vilas, Thomastown foi desenhada pelo escritório de arquitetura Atkins e concluída em 2006, com menos de 1 quilômetro quadrado de área total e capacidade projetada para mais de 10 mil moradores. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. Os preços elevados dos imóveis afastaram moradores permanentes e o local ficou conhecido como uma cidade fantasma. As casas foram vendidas rapidamente, mas na maioria para investidores endinheirados que as compraram como segunda residência ou investimento. A arquitetura imita diretamente construções britânicas, incluindo uma igreja baseada na Christ Church de Bristol, um pub, uma loja de fish and chips e até uma réplica da Chester High Cross, estrutura típica do condado de Dorset. A construção custou aproximadamente 5 bilhões de yuans. Thomastown apresenta um caráter de baixa densidade, com casas unifamiliares espalhadas e poucos comércios e espaços comunitários. O jornal Business Insider a descreveu como uma cidade fantasma virtual, enquanto o crítico Jonathan Glancy a chamou de uma paródia grotesca e hilária de uma cidade inglesa antiga. Apesar do abandono, Thomastown atrai visitantes como cenário para sessões de fotos de casamento. O contraste entre seu charme britânico artificial e a ausência de vida real faz dela um lugar surreal e intrigante para quem se aventura por essa réplica bizarra no coração da China. Número 9. Longyearbyen. Longyearbyen, também conhecida como a cidade de Longyear, carrega o título de assentamento mais ao norte do planeta com mais de 1.000 habitantes. Localizada à margem esquerda do vale Longyear e nas costas do Fjord Adventfjorden, a cidade está situada em Svalbard, arquipélago pertencente à Noruega. É a maior área habitada desse território ártico remoto. Longyearbyen se estende ao longo do estuário pitoresco que leva ao Isfjorden, na costa oeste de Spitsbergen, a maior ilha do arquipélago. Originalmente chamada de Longyear City até 1926, a cidade nasceu da iniciativa do americano John Munro Longyear, que fundou a Arctic Coal Company em 1906, iniciando ali a mineração de carvão. Já em 1916, a empresa estatal Stor Norske Spitsbergen Coal Company assumiu as operações, papel que continua exercendo até hoje. Durante a Segunda Guerra Mundial, Longyearbyen foi quase totalmente destruída pela Marinha Alemã em 1943, mas renasceu graças a esforços de reconstrução no pós-guerra. A cidade, que antes era inteiramente controlada por empresas de mineração, passou a se diversificar a partir da década de 1990,
quando a maior parte da atividade mineradora foi transferida para a vizinha Sveagruva. Em 2017, as operações de carvão foram encerradas devido a perdas financeiras significativas iniciadas em 2014, agravadas por condições de mercado desfavoráveis. Hoje, Longyearbyen é sede de importantes instituições científicas, como o Centro Universitário de Svalbard, o famoso Cofre Global de Sementes e a Estação de Satélites de Svalbard. E devido ao ambiente extremo, a cidade adotou leis bem peculiares. É proibido ter gatos, há limite mensal para a compra de bebidas alcoólicas e é obrigatório carregar rifle ao sair da cidade. Tudo por conta dos ursos polares. Um dos fatos mais intrigantes sobre Longyearbyen é a ideia de que é ilegal morrer lá. Embora não seja uma lei formal, o permafrost impede a decomposição dos corpos, como foi observado com vítimas da gripe espanhola de 1918, cujos corpos ainda preservavam o vírus. Por esse motivo, pessoas com doenças terminais são enviadas para o continente. Longyearbyen é, sem dúvida, um lugar que mistura história, resiliência e uma pitada de surrealismo. Um destino único no extremo do Ártico. Número 8. Wittenoom, Austrália. Wittenoom, uma cidade atualmente abandonada, está localizada na região de Pilbara, cerca de 1.440 quilômetros ao nordeste de Perth, na Austrália Ocidental. O que antes foi um vibrante assentamento industrial, hoje é um dos locais mais perigosos do Hemisfério Sul. Um retrato sombrio dos perigos da mineração de amianto azul. Fundada nos anos 1940 como cidade operária para abrigar trabalhadores da mineração, Wittenoom atingiu seu auge nos anos 1950-950, tornando-se a maior cidade da região, com uma população de 881 habitantes em 1961. Durante esse período, foi a única fornecedora de amianto azul na Austrália, um material amplamente utilizado na construção civil da época. Contudo, os lucros foram eclipsados pelos efeitos devastadores na saúde. Com o aumento das evidências científicas sobre os riscos do amianto, a mina foi fechada em 1966. Até o início dos anos 2000, a cidade foi oficialmente considerada uma área contaminada, com cerca de 50 mil hectares afetados, o maior local contaminado do Hemisfério Sul. Em dezembro de 2006, o governo da Austrália Ocidental revogou oficialmente o status de cidade de Wittenoom, retirando seu nome de placas e mapas. A desoficialização foi concluída em 2007. O comitê gestor de Wittenoom reuniu-se em abril de 2013 para finalizar o encerramento definitivo do local, restringindo acessos e alertando a população sobre os riscos do amianto. Mesmo diante da pressão do governo para evacuar, em 2016, ainda havia 3 residentes que se recusavam a sair. Mas em setembro de 2022, o último morador foi removido à força, marcando o fim da ocupação humana da cidade. Relatórios técnicos, como o publicado em novembro de 2006, alertavam para níveis extremos de contaminação, riscos médios para visitantes e extremos para moradores. Em maio de 2023, o governo iniciou a demolição dos últimos prédios em pé, encerrando de vez a história física de Wittenoom. A cidade agora vive apenas como advertência, uma lembrança trágica dos perigos de práticas industriais negligentes. Número 7. Shibam, Iêmen. No coração do Iêmen, cercada pelo deserto de Hadramaut, encontra-se a cidade de Shibam, um verdadeiro monumento à engenhosidade humana. Com cerca de 7 mil moradores, ela é famosa por seus impressionantes edifícios de tijolos de barro que se erguem como arranha-céus, ganhando o apelido de Manhattan do deserto. Shibam é a capital do distrito de mesmo nome, dentro da província de Hadramaut. O clima local é de deserto extremo. Em junho, as temperaturas médias giram em torno de 28 graus Celsius, enquanto janeiro é o mês mais frio, com médias próximas a 18 graus. A arquitetura singular de Shibam rendeu à cidade o título de Patrimônio Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Cerca de 500 torres residenciais compõem seu horizonte urbano, com prédios variando entre 5 e 11 andares, sendo que cada andar geralmente abriga apenas 1 ou 2 cômodos. Alguns desses edifícios chegam a ultrapassar 30 metros de altura, comparáveis a prédios modernos de apartamentos.
Cercada por um muro protetor, a cidade é conhecida como a Cidade Murada de Shibam, o que acrescenta um toque medieval ao seu charme. Contudo, sua beleza milenar enfrenta ameaças constantes. Ventos fortes, chuvas e o calor desgastam as estruturas de barro, exigindo manutenções frequentes. Em 2008, inundações causadas por uma tempestade tropical abalaram as fundações de diversos prédios, levando ao colapso de parte significativa do centro histórico. Ainda assim, Shibam persiste como símbolo da capacidade humana de se adaptar e construir, mesmo em ambientes inóspitos. É um testemunho vivo de como o passado pode se manter presente e grandioso nas areias do tempo. Número 6. A Vila Flutuante de Ganvié, Benin. Ganvié, uma das comunidades mais fascinantes da África Ocidental, está situada no lago Nokué, próximo à cidade de Cotonou, no Benin. Essa vila é única, literalmente construída sobre a água, e abriga cerca de 20.000 habitantes, que vivem em casas erguidas sobre palafitas. Sua história é profundamente marcada pela resistência, tendo sido fundada há cerca de 500 anos por povos que fugiam da escravidão imposta pelos traficantes portugueses e pelo Império Fon. Enquanto, no Brasil colonial, comunidades de escravizados fugidos se refugiavam na selva, nos mangues e nas serras no Benin, os ancestrais dos habitantes de Ganvié escaparam dos guerreiros Fon construindo um refúgio inacessível no meio do lago. Como o Império Fon seguia um código religioso que proibia incursões em águas profundas, os perseguidores não o seguiram, e assim nasceu essa cidade flutuante. Ganvié se desenvolveu ao longo dos séculos e hoje conta com aproximadamente 3.000 edificações, entre casas, lojas e até uma mesquita, todas construídas sobre troncos cravados no fundo do lago. A única estrutura em solo firme é uma escola, e até mesmo o cemitério, atualmente em construção, está sendo erguido sobre as águas. Os moradores se deslocam exclusivamente por canoas, muitas vezes artesanais, transformando a lagoa em uma verdadeira malha viária líquida. A comunidade praticamente não cria animais terrestres, pois há pouquíssimos trechos de solo seco. Como alternativa, desenvolveram um sistema engenhoso de pesca. Redes submersas cercam áreas específicas do lago formando fazendas de peixe naturais, onde é possível controlar e cultivar diversas espécies. Essa técnica é essencial para a subsistência e o comércio local. A vila fica a vários quilômetros da costa, e seu acesso exige uma viagem de 4 horas de barco a partir da capital. Esse isolamento ajudou a preservar não só a arquitetura e os costumes, mas também a língua e os modos de vida tradicionais. Ganvié é considerada a maior vila lacustre da África e um impressionante exemplo de como uma comunidade pode prosperar mesmo em um ambiente totalmente aquático. Sua história é, acima de tudo, uma lição de resistência, criatividade e adaptação. Número 5. Slab City, Califórnia. Slab City, apelidada de o último lugar livre da Terra, é uma comunidade fora dos padrões situada no deserto do sul da Califórnia, nos arredores da cidade de Neeland. O local surgiu onde funcionava o Campo Dunlap, um campo de treinamento de fuzileiros navais durante a Segunda Guerra Mundial. O nome vem das lajes de concreto, slabs, que restaram das antigas construções militares demolidas nos anos seguintes. Durante os meses de inverno, Slab City se transforma com a chegada de milhares de campistas, em sua maioria aposentados norte-americanos que fogem do frio, conhecidos como pássaros da neve. Eles estacionam seus trailers ou constroem abrigos improvisados com materiais reciclados, criando um mosaico de moradias temporárias que desafiam qualquer definição convencional de bairro. No entanto, há também os moradores permanentes, que enfrentam as temperaturas escaldantes do verão californiano, que podem ultrapassar 48 graus Celsius. Muitos desses moradores vivem com baixos recursos, dependendo de assistência governamental e optando por uma vida fora da rede elétrica e de abastecimento público. A água é escassa e o esgoto é tratado de forma improvisada. A energia, quando disponível, vem principalmente de painéis solares, e um antigo poço termal serve como chuveiro comunitário. Mas Slab City vai além da sobrevivência. É um laboratório social. Por não haver governo local ou leis formais, a comunidade criou suas próprias normas, baseadas na convivência, no respeito mútuo e na liberdade individual. Dentro dessa estrutura auto-organizada, surgiram espaços como uma biblioteca,
um campo de golfe, clubes sociais, palcos para shows e até uma galeria de arte ao ar livre. Um dos bairros mais conhecidos é o East Jesus, um museu a céu aberto, onde instalações artísticas bizarras e criativas se misturam com os trailers em que os artistas vivem. Há paredes feitas de televisores antigos, uma casa aparentemente afundando no chão e esculturas gigantes improvisadas com sucata. Outro marco icônico é a Salvation Mountain, uma colina artificial multicolorida construída por Leonard Knight, um artista autodidata que viveu ali por mais de 2 décadas em seu caminhão. A colina é decorada com passagens bíblicas e frases motivacionais, e até hoje atrai turistas e curiosos. Slab City é, sem dúvida, um dos lugares mais excêntricos dos Estados Unidos. Um refúgio para quem busca liberdade total, mesmo que isso signifique viver no limite do conforto moderno. Número 4. Tianducheng, China. Tianducheng, localizada no distrito de Hangzhou, na costa leste da China, é uma daquelas cidades que parecem ter saído de um sonho ou de um filme estranho. Idealizada em 2007, a cidade foi planejada para ser uma réplica quase perfeita de Paris. O projeto previa moradias para 10 mil pessoas, mas, atualmente, vive ali uma população bem menor, estimada em cerca de 2 mil habitantes. O grande obstáculo? A localização. Tianducheng fica a mais de 40 minutos do centro de Hangzhou, cercada por zonas rurais. O plano de criar uma experiência parisiense completa em território chinês tropeçou na falta de conveniência. O resultado foi uma cidade que, em vez de vibrante, transmite uma sensação de vazio e solidão. Mas isso não impediu que os construtores caprichassem nos detalhes. Há uma réplica de 300 metros da Torre Eiffel, uma versão de Montmartre com restaurantes franceses, ou melhor, imitações, uma capela para casamentos e até um Champs-Élysées, com lojas de fachada. No entanto, as lojas têm nomes com erros de ortografia em letras cursivas e fachadas desbotadas, o que acentua a atmosfera de abandono. As esculturas e bustos de poetas franceses, ironicamente, hoje servem como apoio para varais de roupas. A combinação de arquitetura refinada com a ausência de pessoas cria um cenário bizarro, às vezes até desconcertante. Tianducheng parece estar congelada no tempo, como uma maquete urbana sem alma. Ainda assim, a cidade atrai muitos fotógrafos e casais em busca de fotos de casamento europeias sem sair da China. Mas para quem anda por suas ruas silenciosas, a sensação é quase surreal. Um lugar onde se está fisicamente presente, mas com a nítida impressão de estar em outro mundo. Uma Paris fantasmagórica que nunca foi de verdade. Número 3. Rjukan, Noruega. Na pitoresca cidade de Rjukan, localizada entre montanhas imponentes no sul da Noruega, a população encontrou uma solução brilhante, literalmente, para um problema bastante sombrio. A ausência total de luz solar durante quase metade do ano. Devido à sua localização geográfica e ao relevo ao redor, entre os meses de setembro e março, o sol simplesmente não consegue alcançar a cidade. Durante esse período, os moradores viviam sob uma constante sombra. Mas isso mudou com uma ideia inovadora. Em 2013, 3 enormes espelhos, chamados de Solspile, ou espelhos solares, foram instalados no topo de uma montanha a mais de 450 metros acima do nível da cidade. Esses espelhos, com funcionamento automatizado, ajustam sua posição a cada 10 segundos, refletindo a luz solar diretamente para a praça central de Rjukan. A ideia foi concebida pelo artista Martin Anderson, que se mudou para Rjukan em 2002. E sentindo na pele os efeitos da escuridão prolongada, decidiu agir. A instalação dos espelhos custou cerca de 5 milhões de coroas norueguesas, o equivalente a aproximadamente 780 mil dólares, e transformou não só a iluminação da cidade, mas também seu humor e identidade. Os espelhos criam uma mancha de luz de aproximadamente 600 metros quadrados, bem no coração da cidade, cercada por bancos de madeira em semicírculo, onde os moradores e visitantes podem se sentar, conversar ou simplesmente aproveitar um raro momento de sol em pleno inverno norueguês. Curiosamente, a ideia de trazer a luz para Rjukan não é nova. No início do século XX, o fundador da cidade, o industrial Sam Aid, já sonhava em iluminar o vale, mas na época a tecnologia ainda não permitia algo tão ousado. Como alternativa, Aid construiu um bondinho chamado Krossobanen, que levava os moradores até o topo da montanha para que pudessem, ao menos, ver o sol de perto. No início, os espelhos solares de Rjukan
geraram ceticismo entre os moradores, que questionavam se o investimento valeria a pena. Mas com o tempo, a cidade passou a se orgulhar do projeto, que atraiu atenção internacional e trouxe turistas de várias partes do mundo curiosos para viver essa experiência de luz artificial natural. Os espelhos do sol se tornaram não só um símbolo da engenhosidade local, mas também um poderoso lembrete de como a tecnologia pode transformar até os aspectos mais inóspitos da vida em algo acolhedor. Número 2. Cidade Murada de Kowloon, Hong Kong. A lendária Cidade Murada de Kowloon, em Hong Kong, era um verdadeiro enigma urbano. Uma selva de concreto comprimida em menos de 3 hectares e com mais de 30 mil moradores empilhados em edifícios improvisados de até 14 andares. Considerada por muitos como o local mais densamente povoado do planeta, a cidade parecia algo saído de um filme futurista, com seus becos labirínticos, fios expostos por todos os lados e construções coladas umas às outras sem qualquer planejamento. Originalmente, Kowloon era um posto militar chinês. Após o domínio britânico sobre Hong Kong, ela acabou ficando fora do controle formal de ambos os lados. Essa zona cinzenta jurídica criou um espaço onde nenhuma lei realmente se aplicava, o que deu origem a uma cidade que cresceu de forma caótica, sem intervenção governamental, fiscalização ou regulamentação urbanística. Os edifícios eram construídos uns sobre os outros, muitas vezes por moradores, usando materiais de baixa qualidade. As janelas abriam para corredores escuros, que mais pareciam túneis, e a luz natural mal chegava até o nível da rua. Canais de água improvisados, fiação elétrica pendurada e goteiras compunham o cenário cotidiano. Apesar disso, a cidade tinha escolas, dentistas, restaurantes, templos e uma forte rede comunitária. Caminhar por dentro de Kowloon era como entrar em um labirinto vivo. Os becos se ramificavam como artérias, passando por baixo de prédios, escadas e varandas improvisadas. Ainda assim, quem vivia ali dizia que tudo tinha seu lugar e sua lógica, ainda que para olhos externos parecesse um caos absoluto. Em 1987, o governo de Hong Kong decidiu demolir a cidade. Um processo cuidadoso de reassentamento foi iniciado, com cerca de 350 milhões de dólares sendo destinados a compensações para os mais de 30 mil residentes e comerciantes. Mesmo assim, houve resistência, e muitos só saíram após ordens de despejo entre 1991 e 1992. A demolição da Cidade Murada começou oficialmente em 23 de março de 1993 e foi concluída em 1994. No local foi criado o Parque da Cidade Murada de Kowloon, que hoje homenageia esse capítulo excêntrico e fascinante da história urbana. A cidade pode ter desaparecido fisicamente, mas seu legado continua a intrigar arquitetos, urbanistas e curiosos até hoje. Número 1. Ilha de Miyakejima, Japão. No arquipélago das Ilhas Izu, no Japão, existe um lugar onde a beleza natural e o perigo andam lado a lado. Miyakejima. Essa ilha vulcânica, com cerca de 8 quilômetros de diâmetro e um perímetro costeiro de 88 quilômetros, já enfrentou 13 erupções ao longo dos últimos 890 anos. Mas o que realmente diferencia Miyakejima de qualquer outro lugar no mundo é o fato de seus moradores conviverem com gases venenosos, principalmente dióxido de enxofre, liberados constantemente pelo solo. O Monte Oyama, o vulcão ativo que domina o centro da ilha, entrou em erupção várias vezes no século passado. A mais recente, em julho de 2000, foi tão intensa que obrigou a evacuação total da população até setembro daquele mesmo ano. Por quase 5 anos, a ilha permaneceu desabitada, e apenas em 2005 os primeiros moradores começaram a retornar, equipados com máscaras de gás e alarmes portáteis para monitoramento de qualidade do ar. Atualmente, o uso contínuo de máscaras já não é obrigatório o tempo todo, mas os alertas sonoros ainda soam caso os níveis de gás ultrapassem limites seguros. Estações de monitoramento espalhadas pela ilha usam sistemas de análise multicomponente para detectar atividade vulcânica e sinais de liberação de magma. Esses dados são essenciais para manter a população protegida. Mesmo com o cenário quase pós-apocalíptico, Miyakejima permanece aberta a turistas corajosos. A paisagem é de tirar o fôlego, falésias abruptas, florestas densas
e o contraste marcante entre áreas devastadas por lava e trechos de vegetação exuberante. Ao chegar à ilha, por avião, em um voo de 50 minutos a partir do aeroporto de Haneda, o visitante é recebido com avisos sobre os riscos e orientações de segurança. Lojas locais até vendem máscaras de gás personalizadas como souvenir. Após a erupção de 2000, os voos foram suspensos por quase 8 anos, deixando a ilha isolada por ar até que os níveis de enxofre diminuíssem. Hoje, a vida voltou, mas nunca completamente ao normal. Miyake-jima é um lembrete de que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, ainda vivemos à mercê da força indomável da natureza. Esses lugares extraordinários espalhados pelos 4 cantos do mundo nos mostram que a vida humana não apenas resiste, ela se reinventa. Seja no meio do deserto, em ilhas vulcânicas ou em cidades fantasmas, comunidades inteiras encontram maneiras criativas de existir, sobreviver e florescer. Em cada uma dessas histórias há um lembrete poderoso. A capacidade de adaptação do ser humano não tem limites. E talvez, no fim das contas, o que realmente torna um lugar habitável não seja o conforto, mas a coragem de chamá-lo de lar. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!